Juliana, ontem a gente começou a falar de deflação, mas você vai voltar ao assunto hoje, é isso? É, porque saiu hoje a confirmação da deflação esperada, né, o Tá. Eneg, que a gente falou ontem. E aí o IBGE divulgou essa maior inflação aí desde o Plano Real, maior inflação para o mês de julho desde o início do levantamento, desde 1980. Então, realmente chama atenção quando a gente olha o dado divulgado hoje pelo IPCA, né? Primeiro, boa tarde para você, para o Boa Fábio e para a tarde. Débora, Boa para os tarde. nossos Oi, Ju. ouvintes. E quando a gente pensa em deflação, a gente imagina que os preços estão caindo por todos os lados, né? É só você ir no supermercado que você vê aonde que tem deflação. Então, é uma deflação que é muito focalizada em combustíveis e energia elétrica, principalmente. Porque eu pedi até para um economista, o Alexandre Espírito Santo da Orama, calcular quanto seria a inflação sem combustíveis e energia elétrica. Ele me disse que subiria 0,48%. Então, o que a gente vê é o seguinte, a inflação, ela mostra sinais de perda de fôlego, né? Porque no mês de junho foi 0,67%, e mesmo com a queda de combustíveis e energia, se você tirasse esses fatores, a gente vê que haveria uma inflação menor, porque tem outras informações aqui que mostram perda de fôlego da inflação por outros itens. Mas a deflação em si, ela está concentrada em combustíveis e energia. Mas E deixa eu te por quê? perguntar uma Porque coisa. Deixa eu só te perguntar uma coisinha. Ah, Claro que você vai continuar o teu raciocínio, mas eu preciso interromper só para não deixar escapar. O indicador, quer dizer, o índice de julho, que ele apresenta a deflação, né, esse 0,68%, ele vai servir para reajuste de alguns contratos, né? Há contratos que seguiam pelo IPCA. E se você tem uma deflação provocada pelos combustíveis apenas, né, concentrado nos combustíveis, porque se você tirar os combustíveis vai para 0,48 você falou, né? isso. Então, mas ele vai acabar impactando no reajuste desses contratos e que, portanto, dá uma segurada geral, ou não? Sim, sim, a ideia é essa. Outros países fizeram isso também, Oineg, e é justo você imaginar que depois de uma disparada inflacionária, o mundo todo está vivendo um choque inflacionário, né? Os Estados Unidos amanhã vão divulgar a inflação deles também, maior em 40 anos. Outros países estão adotando medidas, como aqui no Brasil também se adotou, que foi o quê? O Congresso Nacional aprovou a redução de impostos sobre combustíveis e energia elétrica, impostos estaduais e federais, os impostos estaduais pesando mais sobre combustíveis. Tem aí uma discussão que a gasolina deveria ter sido algo mais focalizado em taxista, em Uber, né, em motorista de aplicativo, porque quando você faz política pública para baratear a gasolina para todo mundo, você usa o dinheiro público para classes mais altas, né, de alta renda. Mas o diesel, por exemplo, faz sentido você diminuir, porque você, inclusive, barateia o custo do transporte de alimento, né? Tudo que é transportado por caminhão, você acaba diminuindo o custo do preço final. Então, é uma medida pontual, essa questão da deflação, né? É importante a gente falar, porque todo mundo hoje está ouvindo falar de deflação. Então, você vai no supermercado, o leite, por exemplo, subiu 25%. E você até olha aqui algumas tendências de redução de preço, mas ainda não chegaram para o consumidor. Na indústria, por exemplo, chama atenção uma deflação já de produtos industriais. Por quê? Porque o mundo todo começa a crescer menos, o mundo todo também está lutando contra a inflação, e a gente vê petróleo, minério de ferro, a soja, milho, já com quedas de preços. Então, a gente tem uma tendência de queda de inflação no mundo. Tanto é que o Banco Central divulgou hoje um documento mostrando que a inflação hoje, que caiu bastante, né? Estava na casa dos 12% nos últimos 12 meses, cai para 10% hoje e termina no final do ano na casa dos 7%. Então, provavelmente, o Banco Central sinaliza aqui que não vai mais precisar aumentar juros. Agora, a gente então tende a caminhar, Eneg, para uma inflação mais baixa.
mas a questão da deflação em si, né, é uma coisa mais concentrada realmente em combustível e energia elétrica, e a parte da gasolina, a gente sabe que tem muito interesse eleitoral aí envolvido também para poder, né, agradar ali o eleitorado, porque a gasolina você vê, né, mais na prática ali aquela queda do preço. O diesel ele fica mais misturado ali no custo final dos produtos e tal. Mas é um alívio importante que está acontecendo, independente dessa medida do governo. A gente consegue perceber dentro dos números que há um espalhamento menor também de aumento de preços. Você começa a ver já alguma descompressão. Então você caminha pelo menos para aquele pior momento, né? Que foi aquela disparada, a gente começa a ver já uma tendência de alívio de inflação, mas que a gente não, o consumidor não está sentindo ainda ali no dia a dia, né? Agora, deixa eu perguntar outra coisa que, enfim, o objetivo da política monetária é conter a inflação. E o que você está dizendo é que o agente que derrubou um pedaço da inflação não tem nada a ver com a política monetária, tem a ver com a política fiscal, ou seja, eles foram lá, mexeram nos tributos, houve também não houve uma pressão internacional suficiente para aumentar a gasolina, apesar do aumento, da redução de tributos. Então, a fiscal foi mais eficiente que a monetária. A única coisa que derrubou a inflação para valer mesmo foi a política fiscal. Então, significa que um país que quer derrubar a sua inflação não pode se fiar apenas na política monetária, tem que fazer uma lição de casa mais completa. É isso que se pode concluir a partir desse dado que você passou para a gente agora, Juliana? Oi, Neg, essa é uma discussão realmente quente no mundo, porque muita gente questionou o fato do Banco Central ter subido tantos juros e a ponto de provocar uma dificuldade ainda maior de uma economia que está sofrendo com uma inflação que não é uma inflação que vem propriamente, né, na maior parte de consumo. Então, se aumenta juro, se encarece crédito, dificulta pagamento de dívidas. As pesquisas aí, ontem, né, 2 pesquisas mostrando as famílias brasileiras altamente endividadas, inadimplentes, quando o choque inflacionário está vindo por dificuldades de entrega, por uma guerra, né? Então, quanto que a política monetária ela é eficiente no sentido de conter inflação. Então, por isso que outros países estão adotando medidas também, além da questão da alta de juros, como, por exemplo, redução de impostos para poder amenizar um choque, que é um choque numa situação de exceção, que é uma situação de guerra. É um debate mundial, Eneg, e aí eu acho que faz sentido realmente esse debate. Não sei se a gente subiu demais os juros, né? Tem economista que acha que sim, outros acham que não, mas o fato é que a gente nunca viveu uma situação como essa, né? Passamos por uma pandemia, nunca antes na história vivemos algo parecido, e depois entramos numa guerra com uma série de problemas de falta de produtos, né? Na China, faltou produto ali naquela região da Ucrânia, alimento, energia. Então, o negócio está ainda muito enrolado. Então, só o juro não seria suficiente para baixar a inflação. A discussão é sempre, aqui no Brasil principalmente, não é a ideia, né? É a forma. Você pode fazer política pública para poder proteger os mais vulneráveis, aumentar a proteção social, obviamente, o auxílio gás faz sentido, né? Você dá proteção para alguns segmentos, mas o que eu falei, a questão da gasolina, acho que é discutível você baixar para todo mundo que tem carrão, né, que tem alta renda. Então, a discussão é que o mundo está fazendo política pública, assim como fizemos aqui, mas aqui você acaba misturando aquilo que é legítimo e aquilo que é de interesse eleitoral, né?